A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito: porque para Deus nada é impossível. Irmãos, a situação que o Brasil, que o mundo está vivendo em relação ao coronavírus que está aí assombrando, nem deixando pessoas preocupadas, quer dizer que para o nosso Deus esse vírus, ele simplesmente não é nada. Para o nosso Deus nada é impossível, amém? Nosso Deus, irmãos, ele detém, Jesus disse assim: todo poder é me dado no céu e na terra. Nosso Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Quer dizer que Deus, ele está conosco, ele é um Pai amoroso, que tem cuidado de nós, que tem nos livrado do mal. Importante, irmãos, o que Deus tem permitido isso acontecer no mundo é para que as pessoas busquem mais a Deus, que as pessoas se aproximem mais de Deus. Nesse momento, irmãos, quantas pessoas estão pensando mais em Deus? Estão refletindo a respeito da existência humana? Amém? Quantas pessoas estão sem trabalhar, não podendo nem ganhar o seu pão de cada dia? Para demonstrar, irmãos, o quanto nós somos carentes, necessitados de se buscar a presença de Deus, de ter um relacionamento profundo com Deus. O Senhor Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, parte B, Jesus disse, o Senhor Jesus disse assim: porque sem mim nada podeis fazer. O homem sem o Senhor Jesus é como um carro sem gasolina, não vai a lugar nenhum. É como um celular sem bateria, não serve para nada. É como um computador desligado de energia, ou seja, não funciona. E assim é o ser humano sem o Senhor Jesus. Sem Jesus, você não pode nada. Com Jesus, você pode todas as coisas. Por isso que Paulo fala aos Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Quem fortalece nós, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Nele você pode todas as coisas. Você pode vencer essa crise, superar o medo, amém? Vencer o desespero, por quê? Porque Ele te fortalece, Ele te capacita para você triunfar em meio a essa crise que se instalou aí no mundo afora, amém? Queria ler com você agora o texto de Hebreus capítulo 11, amém? Hebreus 11, vamos ler aqui. Hebreus capítulo 11, amém? Carta aos Hebreus. Aí antes de Tiago aí, Hebreus, irmãos, é Novo Testamento. Se você pegar o Novo Testamento aí, você vai pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, depois você vai pegar aí Filemon, depois você vai encontrar o livro de Hebreus. Amém? Antes de Tiago, se você voltar do final da Bíblia para trás, você vai vir Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, aí antes de Tiago está o livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, eu quero ler do versículo 32, amém? A seguir, glória a Deus, vamos ler aqui, carta aos Hebreus, amém? Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32 a seguir. Está escrito assim: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque e de Sansão, e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eu queria fazer uma oração com os irmãos agora, para que Deus venha falar ao nosso coração. Feche teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de toda graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos reunidos, ó Pai, diante do Espírito Santo,
Eu quero, Senhor Deus, celebrar o Senhor nessa noite e orar para que a palavra do Senhor se revele nessa noite. Ó Deus eterno, que o Senhor cresça e eu diminua. Permita ao teu servo agora ser um instrumento nas mãos do Senhor, mas que eu diminua, ó Deus, e que o Senhor cresça. Que a excelência, a honra e a glória seja do Espírito Santo no vaso de barro. Conceda-me, ó Deus, graça, sabedoria e unção para ministrar o coração de todos quanto estão assistindo essa live. Senhor Deus, eu te peço nessa noite, fala o nosso coração, nos dê uma palavra que fortaleça a nossa fé, Senhor, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela tua palavra, que a tua palavra venha fortalecer a nossa fé, nós possamos viver experiências profundas com o Senhor. É tudo que nós queremos, Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado na terra, que as pessoas saibam e conheçam que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus senão o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que criou o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, o Deus que amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho, o Senhor Jesus, para que quantos nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor Jesus, eu entrego cada família, cada lar, cada irmão nas mãos do Senhor nessa noite. Visita os corações aflitos, desamparados, leva um pouco de consolo, de conforto, de esperança, de alegria. Há muitas almas agora, Senhor, leva a cura divina. Nós clamamos, ó Deus, o poder do Senhor Jesus, o poder do nome que é sobre todo nome. Está escrito, meu Deus, que o Senhor deu a Jesus um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus, nós confessamos nessa noite, Tu és o Senhor da nossa vida, da nossa existência. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, estar aqui conosco nessa noite, estar com os irmãos agora lá nas suas casas, abençoando eles. Tenho certeza que esta oração, Senhor, está levando prosperidade, levando cura divina, levando libertação, levando alívio para aquele que se encontra cansado e oprimido. Assim eu tenho certeza, Senhor, porque o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Muito obrigado, soberano e eterno Deus. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Vamos falar aqui um pouco a respeito dos heróis da fé. Amém? O capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele retrata ali a história dos heróis da fé. Heróis como Abraão, como Isaac, Jacó, como José, filho de Jacó, como Noé, como Abel, como heróis da fé como Enoque, que foi trasladado por Deus, como diz a Escritura Sagrada, heróis como José, Davi, os profetas. Amém? Queria falar um pouco a respeito da história dos heróis da fé. O texto em si, irmãos, é um texto que trata a respeito da fé, da importância da fé. O versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus está dizendo assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, primeira coisa que Deus quer de nós, que nós nos aproximemos de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Irmãos, primeira coisa, se aproximar de Deus. A Bíblia diz, Tiago 4,8, está escrito: chegai-vos a Deus e Ele se chegará para vós. O objetivo desse culto aqui, irmãos, é nós estamos nos achegando a Deus, procurando levar também um pouco de Deus para dentro da sua casa. Amém? Estamos nos achegando a Deus. Quando nós, irmãos, buscamos a Deus, a Bíblia diz que Deus ele se aproxima de nós. E o texto, irmãos, a respeito nesse capítulo 11, ele retrata grandemente ali homens da Bíblia Sagrada que viveram experiências profundas com Deus, de livramento, pessoas que foram provadas duramente, mas que permaneceram na fé, triunfaram, amém? Tiveram de Deus promessas cumpridas sobre as suas vidas e hoje descansam na eternidade ao lado de Deus, aguardando a ressurreição dos mortos que Jesus Cristo virá trazer, amém? O reino de Deus à terra. Eu queria falar, irmãos, observando a história dos heróis da fé, eu queria falar sobre uma palavra que traduz bem o que representou a atitude, o comportamento de cada um dos heróis da fé. Uma palavra que você não vai encontrar na Bíblia, mas que tem tudo a ver com a Bíblia. A palavra é resiliência. Resiliência. Eu queria falar hoje sobre a importância da resiliência para a vida de um cristão. O que é resiliência? Eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem
fácil de se entender o que é resiliência. Resiliência é a capacidade que alguns corpos, alguns objetos têm de voltar ao seu estado normal após sofrerem uma força contrária muito grande contra elas. Eu vou dar um exemplo. Se você pega uma mola, amém, e aperta e força ela, amém, pressiona ela, a mola diminui, mas ao soltar aquela mola, ela volta ao seu estado normal. Você pega uma boia, nessas boias que a gente usa em caixa d'água, se você pega uma boia e afunda ela dentro d'água, mas ao soltar, ela volta à sua normalidade. Essa capacidade de voltar ao normal, depois de sofrer um impacto, uma força contrária a ela, isso é chamado de resiliência. Na verdade, irmãos, a palavra resiliência é muito usada na física e também na psicologia, né? Se você procurar um psicólogo e pedir para te explicar o que é resiliência, talvez ele vai te dar a seguinte tradução. Eu queria ler a tradução aqui que eu encontrei para a palavra resiliência, amém? Que é uma tradução aí descrita pela neurociência também. Resiliência, irmãos, capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas e reagir positivamente a eles, sem entrar em conflito emocional ou psicológico. Vou repetir bem devagar para você entender o que significa uma pessoa resiliente. É a capacidade de um indivíduo, de um ser humano, em lidar, em conviver com situações difíceis, amém? Com problemas, e superar, conseguir vencer pressões, obstáculos, problemas e reagir de forma positiva, amém, a esses problemas sem entrar em conflito emocional ou psicológico. Amém? Então isso é resiliência. O que seria um indivíduo resiliente? Amém? É um indivíduo que consegue dar a volta por cima. É um indivíduo que lida superando adversidades, transformando experiências negativas em aprendizado. Irmãos, algumas traduções para a palavra resiliência. Por que eu falei, irmãos, que resiliência tem tudo a ver com os heróis da fé? O texto que nós lemos aqui em Hebreus fala de homens que superaram momentos de grande adversidade, que lidaram com situações e circunstâncias muito difíceis, eles lidaram e através daquelas situações difíceis que eles viveram, eles tiraram experiências positivas para a sua vida, eles tiraram grande aprendizado, amém? E aquilo, irmãos, foi muito útil para a vida daquelas pessoas. Se você conhece a história de Noé, de Moisés, a história de Davi, você vai entender que eles foram homens, pessoas resilientes. E, irmãos, o que isso tem a ver conosco? Com nós, né? Hoje, irmãos, quem são os heróis da fé hoje em dia? Hoje em dia nem Noé, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem José, nem Sansão, nenhum desses homens vive mais. Todos já partiram, estão descansando, esperando a volta do Senhor. Hoje os heróis da fé, irmãos, somos nós, os cristãos, que muitas das vezes, irmãos, somos afrontados, atacados por tempestades, situações negativas, somos atacados por problemas que muitas pessoas teriam dificuldade de lidar com eles, mas que nós, como pessoas que cremos em Deus, que confiamos em Deus, que buscamos a Deus, estamos aprendendo a lidar com essas situações. Então, resiliente é todo aquele que sabe lidar, irmãos, sabe dar a volta por cima, sabe lidar com situações difíceis, superar obstáculos. Essa é uma pessoa resiliente. Nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, de crise mundial, de falta de dinheiro, de escassez, de desespero para muitos. Quantas pessoas estão desesperadas? Irmãos, Deus tem uma mensagem para você que está aí ouvindo essa noite. É tempo de ser resiliente, amém? É tempo de ser resiliente. É tempo de ser resiliente. Tempo, irmãos, de nós estarmos firmados com Cristo, amém? Nós estamos sofrendo, irmãos, uma pressão do Estado. As circunstâncias que nós temos vivido hoje no Brasil estão nos pressionando, tentando nos esmagar. Quantas pessoas não estão abaladas emocionalmente por causa aí da crise do coronavírus? Quantas pessoas estão sem esperança?
Amém? Quantos pais de famílias desesperados nesse momento? Digo para você, seja resiliente. Seja resiliente. Você é servo de Deus. Você é servo de Deus. Seja resiliente. Se as situações te afunilam, te apertam, eu quero dizer que Deus, se você confiar em Deus e crer nele, Deus vai fazer você voltar ao seu estado natural, mediante, irmãos, uma ação sua. Você precisa resistir, você precisa passar pela provação, porque você precisa ter uma certeza no seu coração. Primeira certeza, que Deus é contigo. Primeira certeza é que Deus existe. Segunda certeza, Deus é contigo. Terceira coisa, Deus entrará em socorro da sua vida. Olha o que diz o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O quadro brasileiro e mundial atualmente é um quadro de angústia que está instalado, irmãos. Amém? Por causa da crise, muitos estão com medo, é um momento de angústia. Mas neste momento de angústia que o Brasil, irmãos, e o mundo está vivendo, eu quero dizer, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, e Ele é o socorro bem presente na sua vida. O que é bem presente? É um Deus que está ao seu lado. Alguém ausente, alguém que está longe. Alguém presente, alguém que está perto. Eu quero dizer que Deus está perto de nós. Por que nós temos que ser resilientes, irmãos? Porque Deus está perto de nós. O nosso Deus, irmãos, para muitos que pensam que Deus está lá no céu, a quilômetros e quilômetros de distância de nós, eu digo para você que pensa isso, você está muito enganado. Deus, Ele está habitando dentro do seu coração. Quando a Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios 3:16, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Quando Jesus disse assim, eu vou para o céu, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo para habitar em vós, Ele estará convosco para todo sempre. Eu quero dizer uma coisa, Deus, Ele não só está presente aí na sua casa, na sua vida, como Ele habita dentro do seu coração e dentro da sua vida. Por isso, se você tem Deus dentro do seu coração, seja resiliente. Seja resiliente, irmãos. Essa crise não vai nos matar. Essa crise não vai, irmãos, destruir a nossa fé. Pelo contrário, nós temos tirado desta crise, do coronavírus, um grande aprendizado, irmãos. Sabe qual é o grande aprendizado que eu tenho tirado dessa crise toda? Que eu sou completamente dependente de Deus. Aleluia. Totalmente. Nesse momento que as portas estão fechadas, os meus clientes não estão trabalhando para me comprar um material para me vender. Momento, irmãos, que estamos vivendo de reservas. Mas é um momento, irmãos, que eu vejo Deus cuidando de mim. Já não depende do meu esforço, do meu trabalho, do suor do meu rosto. Depende da graça e da misericórdia de Deus. Talvez este seja a grande lição que nós precisamos tirar, irmãos. Dessa crise toda que o mundo está vendo, é uma grande lição para nós tirarmos agora. Que nós somos completamente dependentes de Deus. Olha o que texto lá de Eclesiastes 2:24. Eu quero ler o texto aqui para os irmãos. Só para os irmãos terem um pouco, irmãos, do entendimento a respeito da nossa total dependência de Deus. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, amém? Eclesiastes 2, a Eclesiastes está aí antes de Isaías, amém? Depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus diz assim, verso 24, não há nada melhor para o homem que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Comer, beber, se alegrar com o fruto do nosso trabalho. O rei Salomão diz que isto vem da mão de Deus. Lá em Atos 17, eu quero ler para os irmãos também, Atos 17, verso 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 25. Também, irmãos, um texto demonstra claramente sobre a dependência humana em relação ao Criador. Atos, capítulo 17, versículo de número 25. Eu queria ler a parte B do versículo 25 de Atos, capítulo 17. Texto sagrado nos diz desta forma. Atos, capítulo 17, versículo 25 diz assim. Vamos ler o 24 e o 25. O 24 diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens,
como que necessitando de alguma coisa. Agora diz assim, porque Ele mesmo, Ele Deus, né? Ele, o Deus, Ele mesmo, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Tudo que você tem, põe no seu coração, foi Deus que te deu. A vida, você só tem alguma coisa porque você está vivo. Trabalhar, pastor, trabalhei. Não, você trabalhou porque Deus te deu vida. Respiração. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão, e ele era um simples boneco de barro, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas de Adão o espírito de vida. Então, a respiração é o espírito de vida que existe em você, que Deus te deu. Você só está vivo, se você tem uma família linda, se você tem muitos bens materiais, foi porque Deus, primeiro, Ele soprou o espírito de vida dentro do seu corpo, e, amém, te dando vida, te dando capacidade para trabalhar, inteligência para conquistar. Mas tudo isso, entenda, veio de Deus. É Deus quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, irmão, nós estamos vivendo dias, nós temos que tirar lições positivas. Amém? Essa crise que está instalada no mundo, nós precisamos fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa maturidade espiritual. O que é ser maduro espiritual? Irmãos, uma pessoa imatura é uma pessoa que vive de qualquer jeito, toma decisões sem ter prudência, sem pensar, sem tomar cuidado, que vive de maneira desordenada. Mas uma pessoa madura, irmãos, é uma pessoa com experiência, uma pessoa que tem sabedoria, que sabe viver de maneira correta e sábia. Sabe, irmãos, a igreja, nós como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ser resilientes porque, irmãos, tudo isso que nós estamos vivendo agora é o começo de muitos problemas, de muitas crises, de muitas doenças que vão surgir. A Bíblia diz, irmãos, pelos acontecimentos do mundo atual, nós vemos que o princípio das dores está começando. Depois você abra a Bíblia em Mateus 24 e leia lá a respeito do sermão profético sobre a grande tribulação, o fim do mundo. Você vai encontrar que tudo que está acontecendo no mundo atual, essas doenças, crises, é o princípio das dores do fim do mundo. E eu queria dizer para você, meu irmão, mas que diante de toda crise, de todo obstáculo, de toda adversidade que vier contra nós, precisamos ser resilientes. Lembrando que resiliente é dar a volta por cima, lidando e superando adversidades. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de adversidades, de crise, mas pode ter certeza de uma coisa, nós vamos dar a volta por cima. Olha o exemplo de Jó. Para quem ainda não conhece a história de Jó, amém? O primeiro é o livro ali antes de Salmos, está o livro de Jó. Jó era um homem rico, e a Bíblia diz que Deus permite que o diabo tire de Jó tudo que Jó tinha, não só a sua riqueza, como foi tirado os seus filhos, a sua saúde. Mas, irmãos, a coisa mais importante que Jó tinha, o diabo não tirou, que era a sua fé. Jó é um exemplo muito claro de resiliência. Porque quando Jó, irmãos, foi perdendo ali a sua riqueza, seus filhos morreram, a sua saúde se acabou, Jó caiu num estado de miséria total, de dificuldade total, de extrema doença. A Bíblia diz que Jó, ele perseverou, ele continuou crendo em Deus, mesmo vivendo situações de grande adversidade. Grandes obstáculos se colocaram contra a vida de Jó. Mas Jó, irmãos, ele perseverou, ele permaneceu em confiar em Deus. Quando a sua mulher disse assim, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó falou assim, como uma louca fala, você fala, mulher. Amém? Receberei o mal de Deus, o bem de Deus, não o mal. Deus me deu, Deus levou, bendito seja o Senhor. Ou seja, ele adorou a Deus em meio a uma crise, em meio a um tempo de doença, de crise, de falta de dinheiro, de falta de saúde. A morte dos filhos poderia ter causado um trauma psicológico muito grande na vida de Jó, e com certeza causou. Mas em nenhum momento você vê Jó murmurando, reclamando, maldizendo a Deus, dizendo, por que isso me aconteceu? Não, em nenhum momento. Há uma parte do livro de Jó que Jó diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará sobre a terra. As atitudes de Jó, irmãos,
Amém? O comportamento de Jó mostra o comportamento de um homem resiliente, de alguém, irmãos, que mesmo sofrendo uma grande pressão, uma grande aflição contra a sua vida, nós entendemos, irmãos, que no fim da história do livro de Jó, a Bíblia diz que Deus dá a Jó tudo em dobro, tudo aquilo que Jó havia perdido. No final do livro, mostra que Deus agora restitui a Jó, devolvendo a ele em dobro tudo quanto ele havia perdido. Por quê? Porque Jó perseverou em seguir a Deus. Ele perseverou em estar com Deus, em confiar em Deus, em estar com Deus, em acreditar na bondade e no amor de Deus. E é isso que Deus quer, irmãos, de nós. Você tem sido resiliente? Eu queria perguntar para você nessa noite, quantas lutas? Quantas? Vamos esquecer o coronavírus, que é coisa de 2020, que é coisa do presente. Vamos trazer a nossa memória há alguns anos atrás. Você que está me ouvindo nessa noite, da onde Deus te tirou? Pastor, Deus me tirou, eu era traficante de droga. Pastor, eu era viciado em cocaína. Eu era viciado em maconha. Pastor, eu era um cachaceiro. Eu era alcoólatra, pastor. Mas não sou mais. Lembra de onde Deus te tirou? Lembra de momentos que você passou por grande luta, doença na família, problemas no casamento, problema com o filho, e que Deus entrou com providência, trouxe vitória, trouxe solução. Você glorificou a Deus, você testemunhou o quão bom e quão fiel foi em você. Eu quero dizer, irmãos, que o nosso Deus, ele não mudou não. O Deus que cuidou de você no passado é o Deus que está no presente cuidando de você. Agora você precisa, irmãos, ser resiliente. Seja resiliente. Os heróis da fé foram homens resilientes, tiveram a aprovação de Deus. Aquele que é resiliente terá a aprovação de Deus para a sua vida. Seja resiliente. Essa é a mensagem desse domingo para a sua vida, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Você que está numa grande luta, talvez o seu problema não seja só o coronavírus, talvez é o seu lar que está de ponta cabeça, é tristeza, é dor, é perda, é depressão. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você se aproximar de Deus e crer que Deus existe, Deus vai levar galardão, Deus vai levar milagre na sua vida. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Um texto do livro de Lucas, capítulo 18, versículo 27, o Senhor Jesus diz assim: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Para você é impossível sair dessa situação. Para você é impossível vencer essa depressão, abandonar esse vício maldito das drogas. Para você é impossível, mas não para Deus. As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Irmãos, para Deus nada é impossível. Nada. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Jó caiu num estado de extrema miséria. Não só miséria material, irmãos, mas também espiritual, porque teve a morte dos seus 10 filhos. Amém? Teve a sua riqueza tirada, sua saúde foi tirada. Ele podia tentar reconquistar trabalhando, mas nem saúde para trabalhar Jó tinha. Ficou doente. Uma lepra que a Bíblia diz que ele pegava cacos de teia para raspar. Tamanha, amém, o sofrimento e o estado de miséria que Jó caiu. Mas Jó permaneceu confiante em Deus, permaneceu crendo em Deus, permaneceu ao lado de Deus, não abriu a boca para maldizer a Deus, para murmurar, mas confiou em Deus. O segredo do resiliente é confiar em Deus. O Salmo 112, verso 7 diz assim: o justo não teme a maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Irmãos, que o seu coração esteja firme, confiando em Deus, amém? Não dê lugar ao medo, não tenha medo das más notícias, confia em Deus, amém? O Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Quem confia em Deus não se abala. Se você está se abalando, prova que você não está confiando em Deus. Está abalado? Então reveja a sua fé hoje. Tira a dúvida, o medo, e dê lugar, irmãos, à fé. A certeza de que Deus é fiel, a certeza de que Deus é Pai. Todo pai cuida dos seus filhos, pelo menos um pai sensato. Estamos falando de Deus, um Pai de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia. Jamais deixará de cuidar de você. O Deus que viu a fé de Jó, a perseverança de Jó,
que no final do livro de Jó, dá Jó tudo em dobro. Eu quero dizer, uma porção dobrada do milagre de Deus para a sua vida. Deus vai trazer em dobro tudo que você está perdendo com essa crise, tudo aquilo que o diabo, que as situações estão tirando da sua vida. Você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai trazer em dobro. A bênção de Deus vai ser uma porção dobrada para a sua vida. Então creia, você precisa permanecer confiante em Deus. Irmãos, perseverar, eu queria dar uma tradução para uma pessoa resiliente. Resiliente é o ato de permanecer. Resiliente é o ato de permanecer confiante em Deus. Há um texto aqui do Evangelho de São João, que eu queria ler com os irmãos, capítulo 15, Evangelho de São João, capítulo 15. É um texto assim que deixa muito claro a respeito de resiliência. Amém? Capítulo 15 do Evangelho de São João. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Capítulo 15 do Evangelho de São João. É um texto que fala muito claro a respeito de resiliência. Capítulo 15 do Evangelho de São João. Aí no Novo Testamento eu queria ler alguns versículos aqui, irmãos. Olha o que Jesus, o Senhor Jesus, ele fala para nós aqui a respeito de resiliência, amém? Versículo 4 a seguir diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, ou não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará, e colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Se vós permanecerdes no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Amém? Então, irmãos, resiliente é o ato de permanecer. Permanecer. Quantas vezes Jesus falou assim: se permanecerdes em mim? É o ato de permanecer. Irmãos, nós temos que permanecer em Deus. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Olha, irmãos, se você perguntar: pastor, qual que é a sua religião? Nenhuma. Não tem religião. Eu tenho um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Sigo as pisadas dele. Amém? Tenho meu ministério terreno, que é uma bênção de Deus, que é a Igreja Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, que é o ministério terreno, no qual sou membrado. Mas o meu líder maior se chama Senhor Jesus Cristo. Permaneço nele. Jesus falou: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, o propósito da luta, da tempestade, dos problemas, é tirar a sua fé, é afastar você de Deus. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando o diabo consegue tirar a sua fé, e o diabo usa os teus problemas, as crises, as doenças, as adversidades, são formas, irmãos, que o inimigo, que o diabo usa para arrancar a fé do seu coração. Para quê? Para que você não agrade mais a Deus. O diabo não quer que você agrade a Deus. Jó, foi tudo tirado de Jó, irmãos. Os filhos, a família, né? Foi tirado a sua riqueza, a sua saúde. Mas os problemas não tiraram a fé de Jó. Jó foi resiliente. A palavra dessa noite para a igreja é: seja resiliente. Seja resiliente. Que nenhum problema, irmãos, não seja só o coronavírus, mas que nenhum problema, que nenhuma tempestade, que nenhum vento forte que se levantar contra a sua vida venha tirar você da posição de permanecer em Cristo. É preciso permanecer, irmãos. Olha o texto que o Senhor Jesus cita para nós, que é de uma grande importância, muito grande esse texto. Está lá no livro de São Mateus, capítulo 7, versículo 24.
Jesus falou assim: quem ouve a minha palavra. Eu quero ler o texto aqui. Faço até questão de ler o texto aqui. Eu ia citar o texto, mas eu quero que você leia o texto comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Eu queria que você meditasse essa semana, que esse versículo ficasse na sua memória, no seu coração. Você possa meditar durante toda a semana em Mateus capítulo 7, verso 24, amém? Está escrito assim, olha o texto: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato ou imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Vamos entender aqui, irmãos? Duas coisas que Jesus destaca aqui. E ele compara o homem que ouve, todo aquele que ouve as palavras do Senhor Jesus e as pratica, as coloca em prática na sua vida. Irmãos, o segredo é ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Esse é o grande segredo da fé cristã. É ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Jesus falou que aquele que ouve a palavra dele e a coloca em prática é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa em cima de uma rocha. Aquela casa, irmãos, ela foi atacada por tempestades, por vento forte, por correnteza de rios, só que aquela casa ela não caiu, ela permaneceu firmada, forte, edificada, porque estava edificada sobre uma rocha. Primeira coisa aqui, irmãos, a rocha aqui representa o Senhor Jesus Cristo, irmãos. O Senhor Jesus, ele é a rocha. Todo ser humano que ouve a palavra de Deus e a pratica, é como se você estivesse construindo uma casa. A sua vida espiritual, a sua casa espiritual, que é a sua vida, está sendo construída sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você edifica a sua vida sobre o Senhor Jesus Cristo, pode vir tempestades, pode vir vento forte. Tempestade, vento forte, representam os problemas, as doenças, as crises financeiras, as doenças, as portas que se fecham às vezes para nós, as perseguições, amém? A maldade humana que se levanta contra nós, a crueldade do mundo, amém? A miséria, são as tempestades que combatem contra essa casa. Representam muitas das vezes, irmãos, o vento forte que assopra contra nós. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquele que ouve a palavra e pratica, edificou a casa sobre a rocha, e quando vem tempestade, quando vem vento forte, quando vem as correntezas dos rios e combate contra aquela casa, ela não cai, ela permanece firmada, forte, de pé, porque está edificada sobre a rocha. Mas aquele, irmãos, que ouve a palavra de Deus e não pratica, é comparado a um homem insensato, um homem que não tem prudência, que não toma cuidado com amém? Que a Bíblia diz que quando vem o vento forte, quando sopra o vento forte, quando a tempestade vem e combate contra aquela casa cai e a sua ruína é muito grande. Por quê? Porque estava edificada sobre a areia. A areia representa, irmãos, muitas das vezes a religiosidade. Representa muitas das vezes, não sabe o quê? A autoconfiança. As pessoas acham assim, não, eu dependo do meu trabalho. Não, você depende de Deus. É Deus que te dá todas as coisas. Então, irmãos, quando nós queremos colocar a nossa vida, edificar a nossa vida sobre a nossa própria força, ou sobre a religião, a areia representa isso. Quando vem as lutas, irmãos, o que vai acontecer? A casa vai cair. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo aí, irmãos, com essa crise, quantas pessoas estão desesperadas? Né? A casa está caindo, o desespero, o medo está tomando conta, pessoas já tomando até remédio para dormir, porque um desespero tão grande. Por quê, irmãos? Porque não estão edificados sobre a rocha. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. E para ter a nossa vida edificada sobre Ele, irmãos, nós precisamos o quê? Ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito assim: sede cumpridores, ou seja, seja praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, se enganando com falso discurso. Irmãos, não adianta só dizer que crê em Deus, que serve a Deus. É preciso
praticar a palavra de Deus. Nós temos que ler as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, e colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Temos que colocar em prática. É isso que tornará a nossa vida como uma casa edificada sobre a rocha. E não vai ter tempestade que vai nos derrubar, não vai ter vento que vai conseguir tirar nós da posição que nós nos encontramos. Por quê? Porque estamos edificados sobre o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos dá segurança, aquele que nos dá firmeza, que não permitirá que nada venha nos abalar. Se hoje, irmãos, quantas pessoas estão abaladas, eu quero dizer uma coisa: está faltando Jesus, está faltando confiança nele. Olha, irmãos, resiliência, amém? Resiliência é dar a volta por cima. Eu quero dizer uma coisa, irmãos: se nós formos resilientes, eu creio que você é resiliente, nós vamos dar a volta por cima. Esse coronavírus não é nada, sabe por quê? Porque tem muita gente nos colocando o coronavírus como se fosse um gigante. Porque um gigante, quem mandou se existisse um gigante? O medo que as pessoas ficariam se existisse um gigante. Quando a Bíblia fala lá da luta entre Davi e Golias, né? O exército de Israel fugia de medo, porque Golias era um homem alto, né? Tido como um gigante, um homem de grande estatura. Mas Davi, que era um homem resiliente. Davi, irmãos, ele simplesmente olhou para o gigante, não teve medo, enfrentou o gigante, venceu o gigante. Por quê? Porque em vez de Davi olhar para o tamanho do problema, ele olhou para o tamanho do seu Deus. Irmãos, o segredo é: olhe para o tamanho do seu Deus. Não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Amém? Eu quero dizer uma coisa: o nosso Deus é maior do que qualquer problema que se levantar contra nós. Esse problema não é maior do que o Deus que nós servimos, o Deus que criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Então eu quero dizer para você nessa noite, amém? Busque a Deus, creia em Deus. Davi venceu o gigante Golias, enquanto o exército, a maioria dos israelitas, fugiam de medo do gigante, e o coronavírus representa um Golias para o mundo, irmãos. Aí eu pergunto: cadê os corajosos? Cadê os Davis dos nossos dias? Davi foi resiliente, não se abalou com o problema, deu a volta por cima e trouxe vitória para Israel. Irmãos, a igreja de Deus precisa ser resiliente. É através da nossa oração, é através da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, que nós vamos dar a volta por cima. O Brasil vai dar a volta por cima, o mundo vai dar a volta por cima, porque nós temos um Deus que é maior que coronavírus, um Deus que é maior que a AIDS, um Deus que é maior que o câncer, maior que diabetes. O nosso Deus, nada nem ninguém é maior que o nosso Deus. Então coloque a sua fé, a sua esperança em Deus nessa noite. Não se abale. Não se abale, não deixa a tempestade te abalar, não deixa o vento forte te abalar. Seja resiliente, dê a volta por cima. Essa é a palavra do Espírito de Deus para o coração de todos que estão ouvindo nessa noite. Amém? Para você que nos ouviu nessa noite, é a palavra que o Senhor Jesus tem para o seu coração nessa noite. Seja resiliente, seja um homem resiliente, uma mulher resiliente, um jovem resiliente. Amém? Nós vamos dar a volta por cima, irmãos. Essa crise de coronavírus é algo passageiro. Quando a Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, parte B,